Queridos irmãos e irmãs, vamos ficar em pé. É com muita alegria que nós hoje celebramos essa missa no Encontro Regional Sul do Ministério Universidades Renovadas. No dia de finados, não é um dia que nós celebramos a morte, mas é o dia que nós celebramos a certeza da ressurreição. E o único fundamento e motivo de nós estarmos aqui reunidos. Como diz São Paulo, se não acreditarmos na ressurreição, é vã, é vaga a nossa fé. E é com esse intuito, enquanto universitários, carismáticos e renovados, que nós queremos cantar, iniciando com muita alegria essa nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero saudar o meninão aqui, o Padre Paulo. Vocês todos... São 18 dioceses, falaram-me, 18 de 3 estados. Bem-vindos, pois, ao sudoeste do Paraná. Pisem firme que o chão é de vocês. Sinto-me gratificado, pois, de estar aqui e encontrar pessoas de diferentes lugares, múltiplas experiências. Porém, há um centro unificador que nos faz, que afirma a nossa fraternidade, o próprio Senhor Jesus. Olhando para estes jovens, quantas experiências de juventude, de vida universitária, de disciplinas estudadas, de exames feitos, de frustrações, de sonhos, de esperanças, de vitórias. Já pensaram se pudéssemos fazer de todas essas experiências uma espécie de expressão de fé testemunhada? É o lugar da santidade, lá onde estivermos, e muitos que partiram. Universitários também, é impressionante quanto é elevado o número de universitários que antes do final dos seus cursos também participam dos finados. Acidentes, excessos, tropeços, conflitos. Pois bem, nós vamos rezar por aqueles universitários que não puderam se encontrar com o Senhor e já partiram. E por aqueles que se encontraram e partiram também. É escolha da equipe celebrar o dia de finados, amanhã de Todos os Santos. No ato penitencial desta nossa celebração, vamos pedir perdão em nome pessoal e em nome de muitos que lá nas universidades, faculdades, salas de aula, espaços de recreação e de convivência, nestes ambientes lá onde a vida não foi valorizada, vamos pedir perdão.
Senhor, que viestes para perdoar, não para condenar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Cristo vivos alegres, pelo pecador, e se arrepende, tende piedade de nós. Cristo tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Cristo tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, que muito perdoas, a quem muito amas, sois misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queiram assentar-se. Na palavra da esperança, o próprio Deus faz morada entre nós. Ele enxuga toda lágrima. A morte não existe mais. Não há mais luto, nem choro, nem dor. Porque passou o que havia antes. Deixemo-nos tocar pela palavra de Deus. Primeira leitura. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com o ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó, e depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei,
Meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Palavras do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. 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 O Senhor é luz e salvação. De quem eu terei. O Senhor é a proteção da minha alma. Perante quem eu temerei. O Senhor é minha luz e salvação. 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 Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor e contemplar no seu tempo. O Senhor é minha luz e salvação. 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 Ó Senhor, ouvi a voz do doador, atendeu por compaixão. Vossa face que eu não afasteis em vossa ira vosso servo. Não afasteis em vossa ira vosso servo. Sois vós o meu auxílio. O Senhor é minha luz e salvação. 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 Sei que a bondade do Senhor na prova dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Canta forte para vocês.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, nós somos cidadãos do céu. De lá, aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder de que tem de sujeitar a si todas as coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja com vocês. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estiveste aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E jamais crês nisso? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados. Você segura aí para mim, que eu vou sentar aqui à frente. Bom, gente, eu sento aqui, não porque eu estou cansado. Eu preferia até descer aí, mas se eu sentar, aí eu me faço menos visível. E em pé, me dói o joelho. Eu fui caminhar antes de vir aqui e tem algum probleminha antigo dos tempos que eu jogava futebol e eu não quis corrigir. Agora, não jogo, o joelho dói, mas não é um dano sério.
eu sento, não por causa do joelho, porque eu me sinto muito à vontade. E o fato de sentarmos é mais apropriado para a ideia de comunhão. Um que fala de pé parece que é o mestre que se dirige a outros que precisam aprender. E quando queremos partilhar a palavra, o mestre é um só. Então vamos sentados. Parece um descompasso falar com universitários sobre ressurreição no dia de finados. A palavra finados vem de fim. A palavra finados vem de fim. Os finados são aqueles que conheceram o seu fim. O nome, para quem crê na ressurreição, esse tipo de adjetivo não ajuda muito, mas tornou-se tradição. De qualquer maneira, meninos, meninas, vamos começar com uma pergunta. Onde você vai passar a eternidade? No céu. Eu sei que a resposta é esta, mas a pergunta é para reflexão, não para responder. Onde vai passar? É diferente? É diferente? Ficar com a pergunta, onde vai passar? Aí depende menos de uma resposta intelectiva partindo de uma catequese que eu conheço, mas de uma interpretação dos meus passos. Que trilhas eu sigo? Que palavras eu ouço? Quem eu ouço? Todos nós. Ei, meninos, meninas, a minha vida de padre sempre foi em ambientes universitários. Eu gosto disso. E gosto de vocês, e gosto de estar aqui. Mas então vamos dar um sentido de reflexão universitária. A palavra universidade, na sua origem, começou lá em Bolonha, nos anos 1110. Era um lugar onde se conhecia tudo o que se podia saber de conhecimento universal. Universalidade, universidade. Mas as nossas universidades, um tema que nunca aparece e que não vão encontrar nas bibliotecas a não ser citações fugazes, é a reflexão sobre a morte, né? No mundo de produtividade, de eficiência, de resultados, a cultura do nosso tempo tem esses traços, de competitividade, de triunfo, de grandezas, de conquistas, de realizações. Afigura-se absurdo, trôpego quase, falar, eu não digo do fim, de finados, eu não digo da morte como término, mas falar do sentido da vida. Aí sim, encontramos muitas possibilidades nos livros de todo, especialmente aqueles de ciências humanas. Mas para o sentido da vida, dos livros, o encontro pessoal com Jesus Cristo é pouco contemplado. E daí, finados ou morte, para nós, que sentido pode ter? Quem sabe valorizar a vida, consegue vislumbrar na morte uma grande possibilidade, a maior das chances da vida. Quem não consegue planificar os anseios de plenitude que trazemos no coração, todos os conhecimentos deixam sem resposta
a pergunta fundamental: onde vai passar a eternidade? Vamos observar Jó e a palavra de Deus. Comecemos por Jó. Entre tantas palavras, é uma pergunta que eu faço na crisma, sabe? Quem é que mais lhe influencia? Qual é a palavra que eu mais ouço? Palavra, não me refiro ao termo, vocábulo, mas mensagem. Quem é que mais me influencia? A mentalidade pós-moderna, com tudo o que propõe, que nem tudo é ruim, tem muitas maravilhas, mas é a competição, é o cifrão. Quem vive para o cifrão ouvirá a voz do cifrão. Quem vive para o consumo ouvirá a voz do consumo. Quem vive para glórias e triunfos entenderá esse tipo de linguagem. Mas quem quer fazer de sua vida uma grande resposta ao Senhor a quem queremos seguir, quem quer fazer da sua vida uma resposta à voz do Senhor, este viverá para que o Senhor não fique sem respostas. Vamos falar com Jó. Primeira leitura. Vocês têm o folheto, quem tem? Eu não gosto de folheto, mas eu reconheço que tem sua utilidade em muitos contextos. Vamos lá. Jó. Sabem quando viveu? Lá pelos anos 400 antes de Cristo. Ainda não se falava de ressurreição e não se imaginava isso. E a morte é para o dia de finados mesmo. Fim. Acabou tudo. E ele era um homem justo. E ele tinha muitos triunfos e realizações. E num momento de dor, eis que escreve: gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição. Sabem que gravar naquele tempo e escrever não era fácil, né? E gravar em chumbo, cravadas na rocha para sempre, para que nunca seja esquecido. Eis o que ele recomenda: ainda não se falava de ressurreição. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Para ele, que não sabia da ressurreição, embora percebesse a vida já no seu fim, bastava-lhe que o Redentor vivesse. E ainda não se encontrara com o ressuscitado. Vamos chegar a Paulo. Estou no capítulo, agora, Filipenses. Eis o que ele escreve. Até os textos bíblicos para o dia de finados são curtos, né? 4 versículos para a primeira leitura, 2 versículos para a segunda. Até os que escolhem os textos quando o assunto é esse não querem ir longe, não é? Mas tem assunto aqui, estão bem escolhidos. Irmãos, nós somos cidadãos do céu. Caramba, gente, entendamos a frase. Na universidade, quando tudo o que parece ter proeminência é o conhecimento e a sabedoria humana, eis que uma frase deste teor parece ser uma forte crítica quando não se contempla a eternidade. Somos cidadãos do céu. Ou seja, os meus grandes compromissos de cidadania são com tudo aquilo que responde a esta identidade, chamados à convivência no céu. Mas céu não é lugar. O que é? Vamos lá.
Somos cidadãos do céu e de lá aguardamos o nosso Salvador. Ele transformará nosso corpo humilhado. Corpo humilhado não é porque está muito adiposo, ou careca, ou gordinho, ou gordão. Corpo, na cultura do tempo, está associado com história, convivência, com experiência. Ele transformará a nossa história, marcada por muitas descontinuidades e às vezes dores e frustrações ou falsas verdades, mas tudo isso se tornará um corpo glorioso. Não sabemos como será o corpo glorioso, que perfil terá o corpo futuro, mas terá a glória. Glória na cultura bíblica não tem sentido de triunfo, de sucesso, de grandeza, mas é equivalente de amor. Seremos inteiramente permeados das afeições e das ternuras de Deus. Vamos fazer uma visita a Lázaro, Marta, Maria, que estavam chorando no dia de finados deles. Lázaro. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Por que essa indicação de 4 dias? Naquela época, acreditavam que quando alguém morresse, seriam necessários 3 dias para ficar mortíssimo. Ou seja, se não acordar, água, é hora de enterrar. É assim, porque eles não tinham morte cerebral, circulação sanguínea, batimentos cardíacos, coitados. Daí quem sabe ainda ele viva em 3 dias, porque lidar com a morte nem eles ontem e nem nós hoje sabemos. Quando ela chega, aterroriza. Então 4 dias, agora acabaram seus sonhos. Jesus ficou 3 dias. Naquele tempo marcava-se o dia, não como nós hoje, desde o dia do acontecimento. De Jesus ficou 3 dias no sepulcro, mergulhou profundamente na morte. Pois bem, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Eis o pedido da menina. Senhor, já faz 4 dias, mas quem sabe? Ela pediu que ele saísse da morte física e ele ofereceu a ressurreição que está acima da morte física. Eu sou a ressurreição e a vida. Todos nós gostaríamos de nunca morrer, né? E o Senhor gostaria que nós ressuscitássemos logo. Não porque Ele quer que a nossa história termine, mas porque se somos cidadãos do céu, Ele anseia pelo grande encontro. O sofrimento, por que o sofrimento? Com a morte pensamos também no sofrimento, não é? Não seria possível, Senhor, viver a vida sem dor? Nem sempre Deus dá uma resposta racional. Quase nunca. É como o silêncio de Jesus na cruz. Quieto, mas nunca sem esperança, porque a última palavra já tinha sido ensinado por Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Gente, o nosso grande problema não é
nós morrermos. O nosso grande problema seria se o nosso Redentor não vivesse. É diferente. Não esqueçamos. Então não vamos pedir que nada aconteça para nós e que tudo nos seja favorável. Nem sempre é assim. Mas vamos pedir que Ele nunca nos deixe, porque Ele vive. E se Ele viver, também nós participaremos da sua vitória. E olhe, não precisam falar lá na universidade da morte, mas vocês podem falar da vida e testemunhar que são pessoas serenas, alegres e que estão em paz. Porque da universidade quase sempre se fala de resultados e conquistas e belezas. Mas quantos universitários em conflito e sem paz, não? E quantas lágrimas, e quantas dores, e quantos dramas. Alguém precisa lhes falar de um Redentor que vive. Eis a tarefa. O Senhor Jesus precisa de seus olhares, de seus risos, de suas palavras, de seu testemunho. Coragem, meninos, meninas. Nem sempre dá certo. Paulo também não teve sucesso sempre. Nem Jesus. O jovem rico não gostou, embora fosse muito religioso, lembra? Observava todos os mandamentos. Mas aqueles que entenderam, aqueles falaram que a ressurreição é a grande possibilidade também para quem tudo sabe. Tá bom, meninos, meninas? Hoje, dia de finados, omite-se a profissão de fé. Mas vamos lembrar aqueles universitários que conhecemos, que talvez não sejam finados, mas não sabem que direção dar à vida. Gostei mesmo do sustentáculo que vocês fizeram aqui. Sigamos. Confiantes ao Pai falemos das nossas esperanças, da nossa fé, da nossa disposição em crer, até mesmo quando nossas fragilidades sugerem o inverso. Que nunca deixemos de testemunhar a vitória do ressuscitado. Por isso, rezemos. Pela Igreja, viva e operante pela fé em Cristo, para que ela seja anunciadora do perdão e da reconciliação, nós os pedimos. Pai Santo, concedei aos falecidos vossa herança. Para que nossos irmãos e irmãs falecidos, remidos com o precioso sangue de Jesus, tenham a graça de participar do banquete da vida, nós os pedimos. Pai Santo, concedei aos falecidos vossa herança. Para que os doentes encontrem força e assistência necessárias em seus sofrimentos e jamais percam a esperança, nós vos pedimos. Pai Santo, concedei aos falecidos vossa herança. Para que a esperança em vosso reino não enfraqueça nos cristãos a vontade de assumir os compromissos com a construção de um mundo melhor, nós os pedimos. Pai Santo, concedei aos falecidos vossa herança. Pelos universitários, para que unindo a fé e a razão, aprendam a ser verdadeiros cristãos, nós os pedimos. Pai Santo, concedei aos falecidos vossa herança. Pelos profissionais, que sejam ousados e realizem a vontade de Deus, sendo sinais de sua presença a todos os lugares que forem chamados,
nós os pedimos. Concedei aos falecidos vossa herança. Concedei, Pai Santo, aos falecidos a vossa herança. Aos vivos, concedei a vossa luz. Aos universitários, a vossa sabedoria, para que em tudo, na vida e na morte, sejamos transparência da vossa presença vitoriosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram assentar-se. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas por nossos irmãos e irmãs que partiram, para que sejam introduzidos na glória com Cristo, que une os mortos e os vivos no seu mistério de amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a salvação do mundo, Ele é a vida dos homens e das mulheres.
Ele é a ressurreição dos mortos. Enquanto esperamos a glória celeste com os anjos e todos os santos, em eterna alegria, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, para que se tornem, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o nosso querido Papa Francisco, o nosso querido Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e todos os que partiram desta vida.
Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Ei, não se deve fazer, mas hoje pode. Vocês sabem o que não se deve fazer agora, explicar, mas a oportunidade se apresenta. Sabem o sentido da palavra amém? Assim seja? É sim e não. A palavra amém vem de um verbo hebraico aman. Aman em hebraico quer dizer, depois que alguém dizia alguma coisa, aman. Eu confio, eu acredito, eu empenho a minha liberdade nisto que foi dito. Quase a dizer, eu vivo para isto que foi pronunciado. A minha liberdade pertence a isto que foi falado. Por isso não podemos dizer amém a qualquer coisa. Mas este é o grande amém da celebração eucarística. Eu vivo para louvar por Cristo, com Cristo e em Cristo, movido pelo Espírito Santo. Eu vivo para honrar o Pai. É bonito este amém. Então é bem mais do que assim seja. Temos que cantá-lo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Ei, rapazes, meninas, nós dizemos Pai Nosso porque o Pai é nosso ou porque nós somos do Pai? Se nós somos do Pai, vamos falar a Ele com ternura. Então que não seja um Pai Nosso em alta velocidade. Oração apressada é igual a abraço apressado. Vocês gostam? Vamos falar ao Pai com sentimentos sublimes de filhos que amam o Pai. Foi assim que Jesus rezou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Vamos deixar a saudação para depois. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, Senhor, a Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Depois de tantas palavras maravilhosas que nós ouvimos nesse dia, depois de ouvirmos e sermos alimentados pela palavra do Senhor, chega um momento em que nós vamos receber o Deus da vida na Eucaristia, que pode tudo em cada um de nós. Que nós tenhamos essa certeza, essa convicção de que ao recebermos o corpo de Cristo, estamos assim nos projetando para a vida eterna. E mais do que isso, somos capazes de ser geradores de vida eterna aos nossos irmãos. Com essa certeza, com essa convicção, vamos nos aproximar do banquete. que somente quer te amar.
receber no meu coração, te tocar desde as mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só, e contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue vivo, milagre de amor, fonte de vida. Oh meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano, se faz pequeno pedaço de pão, só por amor. Oh meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Oh, Deus tão grande e soberano, se faz pequeno pedaço de pão, só por amor. Estes instantes de silêncio após a comunhão não são despropositados. Calar-se o que é, nada falar. Silenciar o que é o recolhimento interior para deixar que o Senhor nos fale. Por isso o silêncio.
Ele é mais íntimo a nós do que nós mesmos. Nós o recebemos. Algo tem Ele a nos falar. Quer nos falar. Ouçamo-lo, pois. Oremos. Fazei, ó Deus, que os vossos filhos e filhas, pelos quais celebramos este sacramento pascal, cheguem à luz e à paz da vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vai falar? Podemos nos sentar. Então nós queremos agradecer a presença do nosso pastor Dom José, Padre Paulo também, que está conosco, de Maringá. Isso. E aqui, Dom José, falando de Maria e Marta, nós podemos retratar o Evangelho de São Lucas 10:38, onde vem falar sobre essas duas irmãs, onde acolheram Jesus na sua casa, e lá uma delas ficou com os afazeres, mas a outra, Maria, escolheu a melhor parte, aquela que foi e ficou aos pés do Senhor. E nós escolhemos a melhor parte. Então, Dom José, muito obrigado por nos dar essa melhor parte. Marta, os afazeres. Maria estava com Jesus, carne e sangue, mas também com Jesus, palavra. E na missa nós tivemos nessa noite, nessa Santa Missa, Jesus, carne e sangue, mas também Jesus, palavra. Esse, eu falo para vocês, meus queridos, é a melhor parte que a Igreja Católica tem, a Santa Missa. É o ápice de nós cristãos. E nós queremos agradecer a Deus pelo Ministério da Ordem, que nos proporciona Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos rezar por todos eles, mas em especial para o nosso bispo e para o Padre Paulo, que o Senhor dê a graça a eles de ser fiel até o final, nesse grande chamado de nos dar Jesus Cristo, palavra, e Jesus Cristo, carne e sangue. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos falar para eles. A maioria sabe, quem já foi no Jesus Litoral sabe. Nós temos um gritinho de guerra, né? 1, 2, sabe, né? Vai lá, calma aí, gente, devagar. Que pressa! Vamos lá. 1, 2, 3. Jesus te ama! E nós também, né? Então, José, muito obrigado pelo seu tempo. E não esqueçam, renovação carismática. Eu sempre falo aqui na Diocese e falo para todos vocês agora. A Igreja Católica é um oceano. Pensa no oceano. Nós, carismáticos, somos uma gotinha, mas que precisamos estar lá e fazer a nossa parte. Amém? Amém. Uma gotinha. Então eu convido a Carla, a coordenadora da nossa Diocese aqui do Mur. Dom José, tem uma lembrancinha para o Dom José. E ela vai entregar, Dom José. Tá? Dá uma olhada, vê aí, com carinho, com amor. É de coração, Dom José. Não são só gotinhas, mas é bom que gotejem sempre. Amém!
Boticário. Prometo que outras vezes virei com estes odores. Muito obrigado. Hoje é sábado, é bom, vou usar. Vamos à bênção. Bênção solene para um dia como hoje, finados, ou melhor, vamos dar um outro nome, os chamados à ressurreição. Finados fala de fim, ressurreição é de um novo início que não conhece fim. Padre, vamos lá. Sabe, a gente estende as mãos, porque o significado, eu aproveito sempre, o Vanderlei também quando pega microfone fala, estender a mão é tocar. Na tradição bíblica, quem toca comunica o seu espírito à pessoa tocada. Lembram que Jesus tocava? E quem estava doente, para aquele tempo, espírito imundo, ele tocava, espírito da ressurreição e vida. Segura o microfone, por favor. Chega um. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de toda consolação vos dê a sua bênção. Ele que na sua bondade criou o ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição. Amém. Deus vos conceda o perdão dos pecados e a todos os que morreram a paz e a luz eterna. Amém. E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente com Ele. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Agora sim, nós nos merecemos. Saudemos-nos uns aos outros em nome de Jesus Cristo. Vamos nos saudar, mas não vamos sair depois da missa. Permaneçamos onde estamos, hein? Fiquem sentadinhos. Não saiam do local. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Amém.